Imagine a seguinte situação: Carlos abriu uma pequena padaria no bairro onde ele mora. No início, tudo funcionava muito bem, ele atendia os clientes, fazia compras, ajudava lá na cozinha, controlava as entregas e ainda cuidava das finanças da sua padaria. Mas conforme o negócio começou a crescer, os problemas começaram a aparecer junto também. Então os pedidos começaram a atrasar, as pessoas da produção reclamavam que não eram avisadas sobre as promoções que eram feitas, o entregador dizia que recebia informações incompletas e na parte financeira era descobertos problemas apenas quando faltava o dinheiro no caixa. É uma situação comum. Carlos trabalhava cada vez mais, mas a empresa parecia cada vez mais desorganizada. Talvez você conheça alguém vivendo essa situação, ou talvez você mesmo já tenha vivido essa situação. Ou talvez já tenha passado por algo muito parecido. Foi então que Carlos percebeu uma coisa importante. O problema não era falta de esforço, o problema era falta de organização. E foi nesse momento que ele descobriu algo chamado estrutura organizacional. Estrutura organizacional é a forma como uma empresa organiza pessoas, responsabilidades e principalmente como ela organiza seus processos. Ela define quem faz o quê, quem responde para quem e como as informações são direcionadas e circulam dentro da organização. Ao estudar o assunto, Carlos descobriu que existem diferentes tipos de estruturas organizacionais e cada uma delas possui vantagens e também as suas desvantagens. A primeira que ele conheceu é a estrutura funcional. O que é isso? Na estrutura funcional, as pessoas são agrupadas conforme suas funções. Carlos, então, decidiu separar claramente as responsabilidades das pessoas. Ou seja, uma pessoa ficou responsável pelo atendimento, outra passou a cuidar das finanças, outra assumiu as compras, a equipe da produção ficou focada na produção e os entregadores passaram a cuidar exclusivamente das entregas e melhorar a qualidade e agilidade. No início, os resultados foram excelentes. Carlos percebeu que cada colaborador ficou mais especializado em sua atividade. O trabalho ficou mais rápido, ficou mais eficiente, mas logo surgiu um novo desafio. O atendimento criava promoções sem avisar a produção. Aí, o pessoal da produção começou a reclamar da falta de ingredientes, sem comunicar adequadamente o pessoal das compras. E os setores começaram a trabalhar como se fossem empresas separadas dentro de uma única empresa. Foi quando Carlos percebeu que especialização, sim, é muito importante, mas comunicação é extremamente importante também. Alguns anos depois, a padaria foi crescendo ainda mais. Agora, além dos produtos básicos, a empresa vendia esfirras fechadas, esfirras abertas, lanches, marmitas, uma série de produtos. Foi então que Carlos conheceu o modelo e a estrutura divisional. Neste formato, a empresa é organizada por produtos ou linhas de negócio. Ele imaginou uma divisão para os produtos básicos da padaria, outra para esfirras, outra para marmitas. E a grande vantagem que ele percebeu nisso tudo era que cada área poderia focar totalmente em seus próprios clientes e obter melhores resultados. Mas havia uma preocupação. Cada divisão poderia precisar dos seus próprios controles e equipe de apoio. Isso aumentaria uma coisa chamada custo. Carlos percebeu que esse modelo costuma funcionar melhor quando a empresa já atingiu um porte maior. Continuando os seus estudos, ele encontrou uma estrutura ainda mais interessante, que é a estrutura matricial. Nesse modelo, uma pessoa pode participar de diferentes projetos ao mesmo tempo. Imagine que a padaria de Carlos queria lançar um novo produto. Um funcionário da cozinha, um funcionário do atendimento e outro do marketing poderiam trabalhar juntos nesse projeto ao mesmo tempo e continuando exercendo as suas funções normais. A vantagem é uma coisa chamada colaboração. As ideias circulam mais rapidamente, não existe um risco, mas existe um risco muito sério. Se duas lideranças passarem orientações diferentes,
pode surgir confusão. Por isso, a comunicação precisa ser exatamente e extremamente clara. Mas a história não termina por aí não. Carlos descobriu também a estrutura horizontal. Neste modelo existem menos níveis hierárquicos. As equipes possuem mais autonomia para tomar decisão, a comunicação acontece de forma mais rápida, os problemas são resolvidos com maior agilidade. Parece perfeito esse modelo, não é? Mas existe uma condição muito específica. As pessoas precisam estar preparadas para assumir responsabilidades. Sem disciplina e comprometimento, a autonomia pode se transformar em desorganização generalizada. Neste momento da história, Carlos acreditava que já tinha encontrado a solução, mas percebeu algo ainda mais importante. Não importava qual a estrutura que ele escolhesse, se os setores não trabalhassem juntos, os problemas continuariam existindo. O financeiro precisava conversar com as vendas precisavam conversar com a cozinha precisava conversar com as compras, o pessoal da produção, que é o da cozinha, precisa conversar aí praticamente com todas as áreas. Foi aí que ele entendeu o verdadeiro significado da integração entre funções e estrutura. Uma empresa cresce quando todos trabalham na mesma direção. E justamente quando Carlos acreditava que precisava contratar vários consultores para organizar tudo isso, surgiu uma nova possibilidade, uma nova tendência, uma nova ferramenta que nós chamamos de inteligência artificial. Ele começou a usar ferramentas como ChatGPT, Gemini, para auxiliar a gestão. A IA ajudou a criar descrições de cargos, organizar procedimentos, documentar processos, gerar relatórios, analisar indicadores, criar treinamento para os seus funcionários e até identificar gargalos que estavam prejudicando a operação. Então, nessa estrutura funcional, a IA melhorou a comunicação entre os setores. Na estrutura divisional, ajudou a analisar resultados cada vez mais profundos na linha de cada produto. Na estrutura matricial, auxiliou no acompanhamento dos projetos e na estrutura horizontal, forneceu informações rápidas para apoiar a tomada de decisão. O mais importante era que recursos que antes estavam disponíveis apenas para grandes empresas passaram a estar ao alcance dos pequenos negócios. Hoje a empresa de Carlos funciona de forma muito mais organizada, não porque ele encontrou uma estrutura perfeita, mas porque ele entendeu que cada estrutura possui características próprias e deve ser escolhida de acordo com a realidade de cada empresa, de cada organização. A estrutura funcional, divisional, matricial e horizontal possui vantagens e desafios. O segredo está em escolher o modelo mais adequado, promover a integração entre os setores e utilizar as tecnologias de forma muito inteligente. E a inteligência artificial está se tornando uma das maiores aliadas dos setores nesse processo. Porque, no final das contas, as empresas crescem quando as pessoas, processos e informações trabalham juntos na direção em busca do mesmo objetivo. É exatamente para isso que servem as estruturas organizacionais. Até nossa próxima aula.